pessoal que curte uma curiosidade histórica. Oi. Tudo beleza com vocês? Eu sou o Prof. Charles e trazendo hoje uma lista de fatos inusitados. A história é cheia de contradições e a lista de hoje é a prova disso. Quando você leu as 10 curiosidades históricas que você provavelmente não conhecia, deve ter ficado um tanto embasbacado. É verdade. Muitos dos fatos que estão aqui nem passavam pela minha cabeça e acredito que na maioria de vocês também. Porém, se você já conhecia ao menos 5 dessas curiosidades, parabéns! Esta lista foi extraída, adaptada e ampliada do Listverse. Mas antes de partirmos para as curiosidades, peço encarecidamente para se inscrever no canal, ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo. E como o YouTube não avisa todo mundo, siga nas redes sociais e agora contamos com um perfil oficial do canal no Instagram, com muitos memes históricos e muito mais. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Abel Tasman descobriu a Tasmânia, Nova Zelândia e Fiji em sua primeira viagem em 1642, mas acabou perdendo de vista a Austrália. Vocês devem estar se perguntando, como alguém consegue perder de vista um dos maiores países do mundo, com proporções continentais? Oh my God, e o cego, filha da puta! Pois é, Abel perdeu. Mas lembremos que os tempos eram outros e os recursos para a navegação na época nem se comparavam aos de hoje. Mas que é inusitado, isso é. Não, ele tem toda a razão. Em nossa próxima curiosidade, o nível de estranheza será um pouco grande. Vocês lembram do famoso general confederado Robert Lee? Quando a Guerra de Secessão começou, ele não possuía escravos. Já Ulysses Grant, o general Yankee, possuía. Admita, é estranho mesmo. É verdade. Vocês lembram da famosa rainha britânica, a Rainha Vitória? Ela ficou no poder por 64 anos e seu governo tornou-se conhecido como a Era Vitoriana, de 1837 a 1901. Pois bem, ela era avó do Kaiser Guilherme II da Alemanha, do Czar Nicolau II na Rússia e do Rei George da Inglaterra. Que vovó importante, né? E também possuindo netos importantes. Aposto que todos já devem ter ouvido falar de Joseph Stalin e o que ele foi, não é mesmo? E ele já apareceu em 2 vídeos aqui do canal, onde teve um destaque muito interessante: curiosidades da Segunda Guerra Mundial e os 10 maiores genocidas da história. Deixarei os mesmos no card e na descrição deste vídeo. Mas o que a maioria de vocês desconhece, inclusive eu desconhecia, é que ele já estudou para padre. Sim, um dos maiores genocidas e líder de uma das maiores potências do século XX já estudou para padre. Lembrando que a União Soviética era ateia, mas digamos que não era um desejo dele. Em 1937, sua mãe morreu e ele não apareceu nem no funeral. Dizem que ele guardava um grande rancor de sua mãe por tê-lo feito estudar em um seminário. Mas que barbaridade, se não perdoou a mãe nem após a morte. Pensa numa raiva que ele tinha da igreja e da religião. Henry Kissinger e Yasser Arafat ganharam ambos o Prêmio Nobel da Paz. Já Gandhi nunca ganhou. Kissinger é acusado por seus críticos por ter cometido crimes de guerra durante sua longa estadia no governo dos Estados Unidos, como dar luz verde para a invasão indonésia de Timor, 1975, e aos golpes de Estado no Chile, no Camboja e no Uruguai, em 1973. Henry Kissinger foi um dos membros, ou mesmo o mentor, da chamada Operação Condor, que visava reprimir o comunismo na América do Sul, além de ter dado apoio ao regime da ditadura militar na Argentina, tendo o mesmo dito certa vez ao ministro das Relações Exteriores argentino da época que, se há coisas que precisam ser feitas, vocês devem fazê-las rapidamente, referindo-se a eliminações e a repressão a quem era contra a ditadura, incluindo-se aí, obviamente, métodos como tortura e mortes. Já Yasser Arafat, por sua vez, não fica atrás em questão de demérito em relação ao seu prêmio. Foi o principal fundador do partido paramilitar Fatah,
ou Al-Fatah, que é a maior facção da Organização para a Libertação da Palestina, OLP, acusada junto de seu líder por derramar sangue de muitos inocentes no Oriente Médio. Gandhi foi um conhecido ativista indiano que lutou durante as décadas de 20 a 1940 pelo fim do regime colonial inglês e pela independência da Índia. O ativismo de Gandhi ficou particularmente conhecido por ter desenvolvido um método de manifestação não violento conhecido como Satyagraha. Ele também ficou conhecido como Mahatma Gandhi. O termo Mahatma significa grande alma. Ele não era nem de longe um homem perfeito, possuía seus desvios de conduta, mas nada comparados aos de Henry Kissinger e Yasser Arafat. O D no dia D significa dia. Ué, então seria dia-dia. Muita piada! Só lembrando que a origem está na Segunda Guerra Mundial. O dia D foi o nome que ficou conhecido o dia do desembarque aliado na Normandia, que viria a inverter o destino da guerra, até aí favorável aos alemães. Essa parte todos nós sabemos, mas que o D significava dia, essa é nova pra mim e garanto que pra vocês também. Exatamente. Da mesma forma que Drácula, Vlad Tepes, o rei Macbeth também existiu. Ele governou a Escócia entre 1040 e 1057. Ambas as histórias tiveram inspiração reais. Por trás das páginas tensas do clássico Drácula, escrito em 1897 pelo romancista irlandês Bram Stoker, existe a história real de um líder impiedoso que deteve o avanço do Império Otomano no século XV. Ele era Vlad III da Valáquia, sul da atual Romênia, embora seus contemporâneos e inimigos tenham usado também o sinistro apelido de Tepes, que significa em romeno o empalador, já que o príncipe tinha uma fascinação macabra por, digamos assim, empalamento. Esse método de execução e tortura prolongada envolvia o uso de uma estaca de madeira. Uma das maneiras de usar um instrumento era enfiá-lo pelo ânus e fazê-lo sair pela boca. Mas Vlad III gostava de variar. Podia espetar a pessoa pelo abdômen ou pregar bebês ao peito das mães, por exemplo. Já o rei Macbeth, apelidado de Hilderic, Rei Vermelho, foi rei da Escócia no ano de 1040 ao ano de 1057. Foi o último dos reis gaélicos da Escócia. Seu reinado durou 17 anos e foi bastante pacífico e generoso com a igreja. Sua fama veio do fato de ser inspirador da peça teatral Macbeth de William Shakespeare, embora a peça teatral contenha pouco de verdade histórica em relação ao rei. Se caso for do interesse de vocês, posso trazer um vídeo sobre quem foi o rei Vlad? Deixem aí nos comentários. Vocês já ouviram falar da famosa guerra de Aroostook, que ocorreu entre os anos de 1838 e 1839, travada entre os Estados Unidos e o Canadá? Nesse momento vocês devem estar se perguntando duas coisas. O que o Canadá em guerra? E a segunda, essa é a curiosidade? Não, não é essa a curiosidade. O detalhe é que nessa guerra nenhum tiro foi disparado. A origem deste confronto foi o não reconhecimento da fronteira entre as colônias britânicas, hoje o Canadá, e os Estados Unidos, em particular da fronteira entre os estados do Maine e a província canadiana de Nova Brunswick, no vale do rio Aroostook. Quando as tropas britânicas e as dos Estados Unidos chegaram ao local, foi feita uma trégua antes mesmo de um tiro sequer ser disparado. Que merda, hein? As potências mundiais tentaram banir a prática da guerra em 1928 pelo Pacto Kellogg-Briand, assinado em 27 de agosto de 1929 na cidade de Paris. Foi um tratado internacional, estipulando a renúncia à guerra como um instrumento de política nacional. Como todos nós sabemos, infelizmente ele fracassou em seu propósito, mas mostrava que havia um interesse pela manutenção da paz mundial. Será? Eu não quero! E para finalizar a nossa lista, uma curiosidade interessante e deveras saborosa. É mesmo, é? Essa vai para quem gosta da boa e velha cerveja. O Antigo Egito produziu cerca de 17 tipos de cerveja, sendo a mais popular a Henneket, mais energética, presente na vida dos egípcios o ano todo. Podemos citar também a Seremete, feita com tâmaras, esta aí já custando um pouco mais caro.
Algumas nomenclaturas de tipos de cerveja egípcia se perderam ao longo do tempo, infelizmente. Até chegar ao atual estágio, a cerveja, uma das bebidas mais antigas do mundo, percorreu um longo caminho. Segundo alguns pesquisadores, mesmo antes de surgirem as primeiras aldeias na Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates, onde hoje é o Iraque, por volta do ano de 3500 a.C., nossos ancestrais já consumiam um líquido alcoólico resultante da fermentação de cereais imersos em água. O que se sabe, com certeza, é que a humanidade aprendeu a fazer cerveja tão logo descobriu uma forma de armazená-la, antes mesmo de denominar a arte de fazer o pão. Mais uma curiosidade de brinde: a cerveja veio muito antes do pão. Que demais! Então, zoeiros, gostaram dessas curiosidades históricas? Eu gostei. Conheciam alguma delas? Deixe nos comentários as curiosidades que mais lhe surpreenderam. E é claro, não esqueçam de deixar o bom e velho like para fortalecer a nossa causa. Vocês são fera, pessoal. Valeu, falou e até mais. Tchau!